Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje é a continuação direta do vídeo anterior. E caso você não tenha visto, o link estará aqui na descrição. Eu aconselho que você veja o vídeo anterior e retorne para esse, pois assim você entenderá melhor os assuntos abordados aqui. Bem, o vídeo de hoje será longo, então recomendo que você se acomode e venha conosco nessa jornada. Vamos lá? Bem, hoje iremos falar sobre as criaturas que estão neste mundo e não deveriam estar. Mas como assim, sacerdote? Bem, vamos falar de obsessores, principalmente. Mas é claro que temos que passar por eguns, quiumbas, e então vamos passando pelas evoluções negativas de um obsessor. Também falaremos um pouquinho sobre a evolução de Exu e Pombagira. Mas, sacerdote, como assim Exu e Pombagira? O que eles têm a ver com obsessores? Bem, vamos entender isso mais adiante. Mas agora, vejamos um pouquinho mais sobre a morte. Bem, quando falamos sobre a morte, devemos entender que há um momento exato para isso ocorrer. Mas como assim, sacerdote, nós temos uma data de validade? Bem, sim, a morte, ela seria para acontecer na velhice, quando o corpo, aos poucos, começa a se separar do espírito de forma gradual, sem ser perceptível. É claro que em alguns casos isso não ocorre. Já vamos entender isso. Quando um corpo começa a se desprender da sua alma de forma natural, ou seja, a velhice, nós temos uma alma que entende melhor a sua morte e o processo de resgate e evolução é muito mais fácil. Porém, quando temos mortes violentas, fora do tempo, é mais complicado. Pois assim, o espírito pode não entender a sua morte, como geralmente ocorre, e pode ficar na Terra. Bem, quando um espírito fica na Terra, ele vai em busca daquilo que ele mais amava, seja sua família, jogos, bebida, vícios em geral, sua casa, enfim. Ou também pode ficar preso ao lugar onde o falecimento ocorreu, seja uma estrada, seja uma festa, um bar, enfim, seja lá qual for esse lugar, esse espírito pode sim ficar preso ali. Entendidos até aqui? Bem, é factível que quando há uma morte brusca, o espírito fique perdido e, é claro, ao lado do seu corpo, fazendo com que esse espírito veja a preparação de seu corpo, a passada pelo IML e, é claro, o seu funeral. Isso pode fazer, sim, com que aquele espírito entenda a sua morte e tenha um resgate mais rápido. Porém, nem sempre isso acontece. Geralmente, sim, é mais comum que isso não aconteça. Então, geralmente, quando vamos em funerais ou até mesmo enterros, a alma do falecido não está ali, mas sim em sua casa, com sua família. Enfim, como eu falei, pode estar em diversos lugares, inclusive em bares ou no lugar da própria morte. Quando encontramos casos assim, chamamos esses espíritos de obsessores, pois eles são obcecados em certas energias, sejam energias familiares, energias de bebidas, de jogos, enfim, seja a energia que for. Esse espírito é sim obcecado, tanto que após a sua morte, ele foi buscar por isso, pois isso o mantém vivo, isso o faz se sentir vivo. Mas, sacerdote, como um espírito pode beber, como um espírito pode fumar, como um espírito pode estar com sua família? Bem, em nosso corpo, nós temos diversos pontos de energias, chamados de chakras. Muitas religiões por aí pregam que nós temos 7, porém, esses são principais.
temos chakras em cada parte de nosso corpo, fazendo com que nosso corpo possa ter diversas conexões. E é a partir dessas conexões que esses espíritos conseguem saciar a sua vontade e se sentirem vivos. Dentro da Umbanda e do Candomblé, são chamados de eguns espíritos ruins. Ruins, pois o bom e o mal é sim relativo, mas isso é assunto para outro vídeo, ok? Não vamos misturar as coisas. Bem, esses espíritos, chamados de eguns, não são realmente eguns. Bem, vocês entenderão que são sim. Mas o que é exatamente egum sacerdote, se não é isso? Bem, nós, da Quimbanda, chamamos de egum todo espírito. Ou seja, nós somos eguns encarnados. Existem eguns bons e existem eguns ruins. Se eu fui ruim durante toda a minha vida, é claro que eu não mudarei depois da minha morte. Eu serei um egum voltado para a maldade. Porém, se eu fui uma boa pessoa, eu não mudarei após a minha morte. Então eu serei um egum bom. Bom, um egum que busca a evolução. Nós dizemos que todo Exu é um egum, mas nem todo egum é um Exu. Ou seja, todo ser de luz é um egum, é um espírito, é alguém que faleceu. Porém, nem toda pessoa que falece é um ser de luz. Eu espero que vocês estejam entendendo a dinâmica dessa explicação. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, que eu terei o prazer de responder a todos vocês. E talvez fazer um vídeo esclarecendo melhor, ok? Mas então, sacerdote, se você me deu essa visão de egum, vai me dar uma visão diferente de Quiumba? Bem, não. Nesse ponto, a Quimbanda concorda sim com a Umbanda e com o Candomblé. É claro que eu estou generalizando, porém há diversas vertentes de Umbanda e de Candomblé que podem sim considerar os espíritos como nós consideramos. Mas então, o que é um Quiumba? Quiumba é todo egum voltado para o mal, para o negativo, para a maldade, ok? Mas o que é maldade, sacerdote? Bem, a maldade é tudo aquilo que foge da justiça. Se fugir da justiça, é considerado maldade. Esse assunto é muito longo, então farei um vídeo especificamente para isso. Estou apenas abordando de forma simples para que vocês possam entender o que nós consideramos maldade, ok? Ok, sacerdote, eu entendi até aqui. Temos 3 classes e são classes diferentes, certo? Bem, não. Todo obsessor é considerado um quiumba, então dificilmente você ouvirá falar sobre obsessores dentro da quimbanda, pois um obsessor traz a maldade para o ser humano, pois se um obsessor está conectado em você, ele vai prejudicar o seu campo energético, o seu corpo físico e, é claro, os seus caminhos. Prejudicará em todos os campos da sua vida. Logo, temos um quiumba, um espírito que só pratica a maldade. Um egum que só pratica a maldade. Ok, sacerdote, então me dê um exemplo de um egum que pratica o bem. Exus e pombagiras. Como eu disse, todo Exu e toda pombagira é um egum. Todo Exu e toda pombagira já teve uma vida na Terra. Logo, são eguns e não são quiumbas ou obsessores. São seres de luz. É claro que alguns seguem a luz negra da Quimbanda e outros a luz da Umbanda, chamada de luz branca ou linha branca. Espero que estejam entendendo até aqui. Estamos entendidos? Deixe aqui nos comentários. Bem, vamos continuar. Bem, aqui eu entrarei de forma bem superficial e direta em um assunto que é muito complicado de explicar tão rapidamente como eu irei explicar, ok? Então peguem esse resumo para estudar em cima. Estamos entendidos?
prometo que também farei um vídeo sobre isso, sobre a evolução. É claro que pode demorar um pouquinho, mas eu trarei aqui. Bem, temos basicamente 4 reinos evolutivos. São eles: o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. Temos um 5º reino, mas não falaremos dele hoje, ok? Bem, esses 5 reinos são 5 formas de evolução da consciência. Primeiro temos a consciência mineral, a consciência vegetal, animal e humana, ok? Há quem diga que a consciência animal e a consciência humana são a mesma. Porém, nós na Quimbanda fazemos uma diferença entre ambas. Então, seres que vibram na maldade começam a regredir na evolução. Lembrando que a evolução nem sempre é para frente. Muitas vezes ela pode sim retornar, ok? Se um espírito começa a vibrar mais baixo que a vibração humana, ele regride para a vibração animal, agindo por seu impulso, agindo por seus instintos, fazendo com que ele seja energeticamente comparado a um animal. Logo, ele vai vibrar no 3º reino. Mas como assim vai vibrar no 3º reino, sacerdote? Eu não estou entendendo nada. Bem, esse espírito começará a ter características animalescas. Ele poderá sim ter chifres, poderá sim ter rabo, pernas de animais, enfim, são diversas as possibilidades. Esses espíritos são incapazes de se comunicar ou estabelecer uma comunicação de qualquer forma que seja ela através da incorporação ou até mesmo de jogos, como o tabuleiro Ouija. Estamos entendidos até aqui? Não? Bem, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor. Quando um obsessor, ou seja, quando um quiumba começa a vibrar tão negativo, ele, ao invés de avançar na sua evolução, ele regride. E ao regredir, ele cai no reino anterior. Lembraram disso do vídeo anterior? Quando eu falei do 666? Bem, temos que aprofundar isso muito mais. Eu estou dando uma base para vocês entenderem o vídeo de hoje. Quando ele regride uma evolução, ele vibra como um animal, passando a ter os seus instintos primitivos mais aflorados. Então, ele passa a emitir raiva, ele passa a trancar cada vez mais os caminhos e a destruir os chakras do campo energético. Estamos entendidos até aqui? Sei que o assunto é um pouco complicado e aos iniciantes pode sim custar um pouquinho de aprender. Qualquer coisa, volte o vídeo até você entender. Prometo que farei um vídeo explicando certinho essa etapa de evolução, ok? Apenas temos que dar tempo ao tempo. Mas mestre, surgiu uma dúvida. Conheço diversos Exus, como por exemplo, Exu Sapo, Exu Pantera Negra, Exu Asa Negra, Exu Morcego e até mesmo Exu do Lodo, que apresentam partes de animais principalmente em suas imagens. Eles são obsessores? Bem, não. Eles são sim seres de luz que trabalham juntamente a energia do reino anterior. Porém, teríamos que explicar elementais e elementos. Então, também fica para um próximo vídeo. Estou apenas passando pelo assunto para que vocês entendam que Exus e Pombageiras, por mais que tragam sim elementos dos reinos anteriores, não estão em um grau evolutivo menor que o ser humano, como por exemplo, Exu Pedra Negra. Ele vibra sim no reino vegetal, mas é claro que ele não está nesse grau de evolução. Ele está em um grau de evolução maior que o ser humano, ok? Entenderemos isso muito em breve. Estou apenas dando uma pincelada no assunto, para que fique claro a todos, desde sacerdotes a principiantes, ok? Bem, vamos continuar. Quando um Egum
é resgatado por uma falange. Ele começa em um grau muito baixo de evolução. É como se você fosse contratado por uma grande empresa. Você não começaria com um cargo muito alto, a menos que você tivesse conhecimento necessário para um grau alto. Você entra no menor grau e começa a crescer em sua carreira. Foi um exemplo bem simples, ok? Exus não tem uma carreira, é apenas para exemplificar e facilitar aos não iniciados, ok? Você que é sacerdote ou você que já é parte do culto, tenha um pouquinho de paciência. Já vamos chegar no seu grau de consciência para fazer um agregamento de conhecimentos a você. Temos que começar primeiro de quem não sabe, para chegar em quem sabe, ok? Não esqueça que um dia você também não soube. Um dia também você teve que passar por essa explicação. Mas ok, vamos continuar. Esses espíritos recém-iniciados, recém-começando os seus trabalhos e os seus aprendizados, são chamados de Exus pagãos e pombageiras pagãs. Mas como assim, mestre? Pagão é quem tem mais de um deus. Exatamente, pois para eles existem diversos mestres, pois todo aquele que está acima dele é seu mestre. O sacerdote de Quimbanda também é seu mestre, e ele fará o que for ordenado, seja para o bem, ou seja, para o mal. Porém, lembrando que enquanto mais uma entidade atuar na lei da justiça, praticando o bem e o mal apenas para quem merece, ou seja, devolvendo o mal, retribuindo maldade com maldade, esse Exu evolui a cada dia mais. Sei que diversas vertentes por aí não devolvem o mal com o mal. Porém, vamos a um exemplo. Se um homem não foi punido pela lei, porém, em sua ficha, ele teve 3 assassinatos, e um familiar vier procurar um mestre de Quimbanda, o mestre de Quimbanda não pode devolver com amor. O mestre de Quimbanda irá entregar essa pessoa à lei, e a lei se aplicará a ele, seja com um acidente, ou seja com morte. Enfim, quem define isso não somos nós, é a lei, ok? Quimbandeiro não faz o mal, quimbandeiro faz a lei da justiça, pois quem deve paga e quem merece recebe. Ou seja, as pessoas têm que pagarem sim pelos seus atos. Então, lembrando, maldade com maldade também é sim da lei e faz um Exu evoluir quando estiver dentro da lei. É claro que se derem um tapa em você, você não vai querer devolver com um trabalho de defuntaria. Isso sim seria bem errado. Ok? Bem, vamos continuar. Esses Exus pagãos, dentro da Quimbanda, pertencem à linha mista, ou seja, à linha dos Eguns, e não de Exus, pois são considerados como apenas Eguns. Por isso, há a lenda de que Quimbandeiro amarra e prende Eguns para trabalhar para ele. São esses espíritos que nós puxamos e tentamos dar luz para eles. É claro que não a luz visível, mas sim a luz espiritual, ok? Bem, quando um desses espíritos se manifesta em um trabalho, ou até mesmo em terra, deve ser supervisionado por um Exu de luz, ok? Vou citar um exemplo. Exu vampiro. Não é um Exu, é um Egum. Quando se manifesta, deve estar sempre na presença de Exu morcego ou de Exu asa negra, que são os seus supervisores do astral. Estamos entendidos até aqui? Lembrando que se tiver qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, ok? Agora falaremos sobre Exus, pombageiras e, é claro, Exus mirins que trabalham no inferno, ou no umbral, como você prefira. Bem, essas entidades estão sempre manipulando energia para o crescimento humano,
para que cada ser humano possa pagar por seus erros da melhor forma possível e possa evoluir o mais rápido possível, pois nenhum Exu nem nenhuma pombagira estão aqui para julgar os nossos erros e para nos fazer pagar. Pelo contrário, como eu disse, são seres de luz que estão aqui para nos auxiliar e nos ajudar, seja na Terra ou seja no astral. Ok? Bem, mas sacerdote, como esses Exus e essas pombagiras atuam? Pode dar uma explicação? Sim, posso. Essas entidades costumam atuar na transmutação de energia. Vou dar um exemplo. Pombagira do lodo não é uma pombagira que se manifesta em terra. Ou seja, na lei da Quimbanda, você nunca verá uma pombagira do lodo em terra. Porém, ela trabalha no lodo do umbral, fazendo com que todo aquele lodo, toda aquela carga energética largada pelas almas, seja transmutada. Ela, entre muitas aspas, se ergue daquele lodo, levantando a carga humana, fazendo com que o ser humano tenha uma transmutação muito mais rápida da sua energia, fazendo com que esse ser humano evolua de forma muito mais rápida. Mas mestre, no último vídeo, você falou que era muito importante falar sobre Exus e pombagiras que trabalham nas portas do umbral ou nas portas do inferno. Mas sacerdote, se o inferno não é um lugar físico, como tem portas? Bem, as portas são energéticas, ok? Quando um ser humano desencarna, ele abre um portal, também entre muitas aspas, ok? Para a sua consciência. Então ele é carregado para o seu inferno. É nessa energia que esses Exus trabalham, fazendo com que aquela energia seja transmutada mais rápido, para que aquele ser humano pague mais rápido por seus erros e evolua. Mas então, sacerdote, quando um espírito não vai para o seu inferno, seria um erro dessas entidades? Bem, não. Exu e Pombagira trabalham de acordo com o merecimento e de acordo com a vontade do ser humano. Então, se você não quer, se você quer ficar preso aqui, Exu e Pombagira jamais vão poder levar você à força para o seu inferno. Você tem que ter consciência da sua evolução. Você tem que ter consciência da sua morte. Você deve saber que ficar aqui interfere sim negativamente na vida do ser humano, daqueles que ficaram. Sacerdote, no seu último vídeo, você falou que quem faz pacto tem sim uma ajuda no inferno. Então eu posso fazer um pacto para não passar pelo inferno? Bem, não. Infelizmente, não há como burlar as leis. Você tem que pagar pelos seus erros, você tem que pagar pelos seus pecados, senão você não evolui. E se você não evolui, é um atraso muito grande em várias áreas espirituais e terrenas, pois sem a evolução humana, o nosso mundo não estaria como está. Sim, nosso mundo está ruim, mas poderia estar bem pior. O ser humano está novamente estagnado em sua evolução espiritual. O ser humano está estagnado por não aprender, por não cultuar o seu lado espiritual, seja ele através da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, até mesmo do cristianismo. O ser humano precisa evoluir de forma, vamos dizer que brusca, pois o planeta precisa de uma evolução. O planeta precisa entrar em um novo estágio. Então, como o ser humano não se ajuda, não há como passar por essa vida sem passar pelo inferno. É questão de evolução e não de maldade, como eu falei no vídeo anterior. Se você não evolui, seria considerado um ato de maldade, pois a sua evolução faz bem para você e para o planeta de forma geral. Eu dei essa explicação bem básica,
mas espero que tenham entendido. Ok, bem, vamos continuar então. Sacerdote, você falou no vídeo anterior sobre o paraíso. Sacerdote, eu exijo que você me explique isso. Bem, o paraíso. Já adianto que não existe. Não como você pensa, ok? Ok. Sabe aquela divindade por qual você foi iniciado? Seja ela um orixá, um daimon ou até mesmo o deus cristão? Bem, quando você chega no máximo de evolução da consciência individual, você é tomado por essa energia. Mas como assim, sacerdote, eu sou tomado por essa energia? Bem, você se torna parte da sua divindade, mas não como consciência individual. Você passa a ser uma consciência coletiva, você passa a ser apenas energia. Mas então, sacerdote, eu não quero evoluir para me tornar apenas energia. Bem, primeiramente, você não tem escolha. Você está aqui para evoluir. Você aceitou isso antes mesmo de encarnar, ok? Se você está aqui, você aceitou estar aqui. Você aceitou evoluir. Ou foi empurrado, como falei no vídeo anterior. Mas só quem assistiu irá entender. Bem, se tornando parte dessa divindade, você não encarna mais, pois sua luz é maior do que o planeta conseguiria suportar. Mas, sacerdote, almas evoluídas não encarnam aqui? Sim, almas evoluídas encarnam aqui sim, porém, não no seu nível máximo de evolução. Eu vou citar um exemplo de uma alma muito evoluída que passou por essa terra. Estamos falando de Buda. Uma alma que se fez carne novamente. Perdeu a sua evolução, a sua luz, pois na carne, no nascimento, é impossível manter a sua luz. Porém, com o passar dos anos, ele encontrou a sua luz novamente, fazendo com que fosse um ser humano exemplar, sendo cultuado até o dia de hoje. E não apenas pelo budismo, pois religiões como, por exemplo, algumas linhagens de Umbanda seguem os ensinamentos de Buda. Nós, da Quimbanda, fazemos meditações, assim como o Buda ensinou. É claro que são meditações diferentes, com propósitos diferentes, mas mesmo assim, temos aquele ensinamento como base, pois a Quimbanda bebeu de várias fontes ao longo do tempo. Ok? Bem, deixo prometido um vídeo sobre a origem da Quimbanda, que muitos pensam que a Quimbanda surgiu após a Umbanda. Porém, não. A Quimbanda surgiu antes mesmo do Candomblé. Bem, deixo vocês na dúvida. Vemos isso em um próximo vídeo. Ok? Ok, sacerdote. Eu já entendi o que é um obsessor, um egum, um quiumba. Eu entendi que todos podem ser um só, e que todos podem ser o oposto de um obsessor. Podem ser um ser de luz, podem ser um ser de trevas. Eu entendi um pouquinho da lei e da evolução. Mas poderia explicar um pouquinho mais a evolução? Bem, a evolução e os elementais têm sim que ser falados juntos. E para não alongar mais ainda o vídeo de hoje, ficará para o próximo. Então, no próximo vídeo dessa série sobre doutrina, falaremos sobre elementais, evolução da consciência humana, desde a mais primitiva até o quinto reino, que eu não falei sobre ele, no próximo vídeo, ok? Bem, também temos que ver como isso se entrelaça com a Quimbanda, pois tudo é conectado. A Quimbanda é conectada com diversas formas de magia e de bruxaria, além do ocultismo, é claro. Bem, se inscreva no canal, deixe seu like. Eu me despeço por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, que eu irei ler e irei responder. E se necessário, farei um vídeo
especialmente para a sua dúvida, ok? Não pense que a sua dúvida é boba. Qualquer dúvida é importante, sim, pois diversas outras pessoas podem ter a mesma dúvida que você. E muitas vezes, uma dúvida assim possui uma teoria gigantesca por trás. Bem, eu espero que os exemplos que eu trago nos vídeos sejam mais fáceis de vocês entenderem. Qualquer coisa que não esteja ficando claro, podem também deixar nos comentários, ok? Aceitamos críticas. Bem, meu axé para quem é de axé, meu saravá para quem é de saravá, meu bom dia para quem é do dia e, é claro, boa noite para quem é da noite. Laroyexu.